Fala pessoal, bem-vindos a esta Masterclass Médica de Alto Rendimento. Hoje o nosso foco absoluto é construir um raciocínio clínico inabalável sobre dois dos diagnósticos diferenciais infecciosos que mais despencam em exames de residência médica e de revalidação, a leishmaniose visceral e a esquistossomose. A gente está falando de doenças negligenciadas, sim, mas de altíssimo impacto com complicações sérias e uma letalidade que não dá para ignorar. A ideia aqui hoje é fugir da decoreba e estruturar o conhecimento de uma forma lógica e progressiva, para que essa base teórica se traduza de forma impecável na hora de resolver as questões e, claro, na sua prática clínica. Vamos direto ao ponto. Imagina a seguinte cena. Você está de plantão na enfermaria, ou então lendo aquele enunciado enorme na prova, e se depara com um paciente com febre arrastada e um aumento absurdo do fígado e do baço, aquele clássico abdômen globoso. E aí, o que você faz? O raciocínio diagnóstico tem que ser cirúrgico. No Brasil, que é gigante e cheio de áreas endêmicas, saber diferenciar essas patologias é literalmente uma questão de vida ou morte. A mente do bom médico precisa juntar os dados epidemiológicos, entender o ciclo do parasita e captar aquelas nuances clínicas sutis para cravar o diagnóstico. E para a gente dominar tudo isso, a nossa análise vai seguir este roteiro bem amarradinho. 1. Abordagem inicial. 2. Os pontos críticos da leishmaniose. 3. A conduta no calazar. 4. O ciclo da esquistossomose. 5. Suas formas clínicas. E para fechar com chave de ouro, uma revisão final. Então, bora começar com a nossa abordagem inicial, focando na epidemiologia dessas doenças. A primeira coisa é reconhecer o peso gigantesco dessas condições na nossa saúde pública. A leishmaniose visceral, o famoso calazar, é de notificação compulsória, tá? E olhando para a distribuição dos casos, a gente percebe um padrão bem alarmante. Historicamente, era uma doença quase que exclusivamente rural, mas o negócio mudou. A doença vem se espalhando com muita força para áreas urbanas e periurbanas em praticamente todas as regiões do Brasil, com exceção da região sul. E aqui vai um alerta máximo. O risco é desproporcionalmente maior em crianças menores de 5 anos. Esse é o nosso pano de fundo. Parte 2. Os pontos críticos da leishmaniose visceral. Vamos mergulhar na fisiopatologia. O grande vilão da história aqui é o protozoário Leishmania infantum chagas. E o que é realmente interessante é como ele muda de roupa dependendo de onde está. Se você reparar na forma promastigota, ela é toda alongada com esse flagelo na ponta. É exatamente assim que o parasita sobrevive lá no trato digestivo do inseto transmissor. Agora, quando ele entra no ser humano, a história é outra. Ele perde o flagelo e vira a forma amastigota, que é mais arredondada e compacta. É essa forma aflagelada que invade e faz a festa se multiplicando dentro das células do nosso sistema imunológico. E olha só como essa cascata de invasão funciona. O mosquito pica a pessoa e joga as promastigotas na pele. Os nossos macrófagos, tentando defender o corpo, engolem o parasita. Mas é aí que o feitiço vira contra o feiticeiro. O parasita perde o flagelo, vira a mastigota e começa a se multiplicar absurdamente lá dentro. Chega num ponto em que o macrófago não aguenta e literalmente explode. E esse é o ponto-chave. Essa explosão celular joga um mar de parasitas na corrente sanguínea e linfática. E qual é o alvo favorito deles? Tecidos lotados de células de defesa. É por isso que ocorre aquela invasão maciça, destruindo o fígado, o baço e a medula óssea. E quem faz o delivery desse problema todo no Brasil? A culpa é da fêmea do flebotomínio Lutzomia longipalpis, que a gente conhece carinhosamente como mosquito, palha ou birigui. Detalhe super importante para lembrar, nas nossas cidades, nas áreas urbanas, o cachorro é o grande reservatório da doença. O mosquito vai lá, pica o cão infectado, ingere as células doentes e pronto, o ciclo recomeça, pronto para fazer a próxima vítima. Se a gente não fechar o diagnóstico rápido e iniciar o tratamento, o desfecho é devastador. No período final da doença, o paciente apresenta uma distensão abdominal grotesca. O fígado e o baço ficam imensos e o abdômen enche de líquido, a ascite. Tudo isso acompanhado de um emagrecimento superagressivo e desnutrição. O quadro clássico é febre que não passa nunca, uma palidez extrema e no exame de sangue a famosa pancitopenia, anemia, leucopenia e plaquetopenia juntas. Nessa fase, qualquer infecção boba ou hemorragia costuma ser fatal. Indo agora para a seção 3, vamos falar sobre o que interessa no dia a dia, o diagnóstico e a conduta no calazar. Atenção máxima aqui, guarda isso para a prova. Existe um abismo entre o padrão ouro dos livros e o que salva vidas no SUS. O padrão ouro parasitológico, o que confirma com 100% de certeza visual, é furar a medula ou o baço e cultivar isso num meio chamado NNN. Dá trabalho e demora.
Mas, na vida real, o que revoluciona a prática é o teste rápido com o antígeno RK39. Você faz na hora, fica pronto em minutos e tem uma sensibilidade espetacular para detectar a doença ativa. É um verdadeiro divisor de águas. Fechou o diagnóstico? Então, o ponto crucial agora é escolher a medicação certa. O antimonial pentavalente, o glucantime, é o arroz com feijão. Ele é a primeira linha e dá até para tratar em ambulatório, só que tem um porém gigantesco. Ele é cardiotóxico. Você tem que monitorar o eletrocardiograma do paciente de perto, por causa do risco de prolongamento do intervalo QT. Por outro lado, a anfotericina B lipossomal é a droga de elite. Ela é a escolha absoluta se o paciente for gestante, tiver problema renal ou se o glucantime não tiver resolvido o problema. Seção 4. Virando a chave agora, vamos destrinchar o ciclo da esquistossomose. Raciocínio sobre o Calazar tá sólido, né? Beleza, então vamos para o nosso segundo grande desafio, a esquistossomose, uma baita infecção muito comum em lugares como Minas Gerais e Bahia. O vilão aqui é o Schistossoma mansoni, e para entender a doença, a gente precisa saber quem é quem no ciclo. E aqui vai um erro comum, daqueles que derrubam muita gente boa em prova. Na hora do nervosismo, o pessoal inverte os hospedeiros. O caramujo bionfalaria não é o hospedeiro definitivo, tá? Ele é só um intermediário. Nós, os seres humanos, somos os hospedeiros definitivos. É dentro da gente que o verme adulto namora e se reproduz. Deixa eu te mostrar como essa engenharia funciona na natureza. O humano doente faz cocô num local inadequado, liberando ovos que vão parar em lagoas e rios. Na água, o ovo solta o miracídio, que entra no caramujo bionfalaria. O caramujo vira uma fábrica e começa a soltar milhares de cercárias na água. E aí, meu amigo, é só a pessoa pisar ou nadar nessa água que a cercária fura a pele ativamente. Ela entra, cai na corrente sanguínea, passeia pelo pulmão e vai morar lá no fígado e nas veias do intestino, onde cresce, vira adulto e começa a botar ovo de novo. Agora, a grande sacada dessa doença, e isso é genial de entender, é que o problema não é o verme grande nadando no seu sangue. O problema são os ovos dele. Muitos desses ovos não saem nas fezes. Eles ficam presos nas paredes do intestino e principalmente nos capilares do fígado. O nosso corpo olha para aquele ovo preso e monta um ataque de guerra, criando uma baita inflamação, os granulomas. Com os anos, essa briga constante cria cicatrizes terríveis no fígado, a famosa fibrose periportal de Simmers. O fígado vira uma pedra para o sangue passar, a pressão sobe absurdamente e pronto, temos a temida hipertensão portal, com direito a varizes gigantes. E isso nos empurra diretamente para a nossa parte 5, as formas clínicas da doença. Como esse processo de inflamar e cicatrizar leva tempo, a doença muda de cara ao longo dos anos. A fase aguda é até rara em quem já mora na área endêmica, mas ela existe. É a chamada febre de Takayama. Logo no início, horas depois de nadar na lagoa, a pele onde o bicho entrou enche de pápulas que coçam loucamente, a dermatite cercariana. Depois de umas semanas, o corpo todo reage com febre, tosse, e no exame de sangue, os eosinófilos vão lá no teto. Mas o bicho pega mesmo, e onde as provas adoram focar é na fase crônica. Isso ilustra brilhantemente como o negócio vai piorando. Começa com a forma intestinal, só uma dorzinha de barriga, sem complicação maior. Aí evolui para hepatointestinal, o fígado já incha um pouco. Mas o drama de verdade é a forma hepatoesplênica, quando a fibrose de Simmers já tomou conta. Se estiver compensada, o paciente tem o baço enorme e variz no esôfago. Se descompensar, o caos está instaurado, as varizes estouram e o paciente vomita sangue, a barriga enche de água de forma absurda e o baço gigante começa a destruir as próprias células do sangue. Diferente do Calazar, na esquistossomose, a nossa conduta de diagnóstico e tratamento é super consolidada e simples. O diagnóstico é olhar o cocô. A gente usa o método de Catocates nas fezes para procurar e quantificar os ovinhos do parasita. Simples assim. E para matar os vermes adultos e parar com a produção de ovos, a gente dá remédio. O praziquantel é o campeão absoluto aqui, a primeira linha de escolha, com o oxaminiquine servindo de excelente alternativa. Seção 6. O momento da verdade. Nossa revisão final para amarrar tudo o que vimos. Agora vamos construir esse raciocínio lado a lado. Frente a um paciente febril, com o fígado e o baço gigantes, como a gente desempata? Se a história te falar de cachorro, mosquito palha, paciente definhando, com uma febre que não cessa, e o exame de sangue vier com as células todas despencando, a famosa pancitopenia, bingo, é leishmaniose. Pede o teste RK39 rápido e pensa no glucantime, sempre de olho no coração do paciente. Por outro lado, se a história mencionar banho de rio, represa, caramujo e o paciente estiver com as veias da barriga saltadas, varizes sangrando, ou seja, estourando de hipertensão portal,
A resposta é esquistossomose. É a fibrose de Simers agindo. Pede o catucate nas fezes e manda ver no praziquantel. Entender medicina não é decorar um monte de tabela chata, é compreender como a máquina humana falha. É sobre fisiopatologia, é sobre raciocínio estruturado. E é exatamente com essa estratégia mental, construindo tijolo por tijolo, que você domina exames dificílimos como revalida e as provas de residência. Essa didática direta, sem jargões desnecessários, é a marca registrada da nossa comunidade Toledomed. A excelência clínica de elite começa quando você sabe exatamente o porquê por trás de cada doença. Até a nossa próxima análise, pessoal. Cuidem-se.